Olá, pessoal. Mais alguns segundos estaremos no ar, dando início ao Hangout Denúncia, tá? Mais alguns segundos estaremos no ar, tá? Só estamos aqui nos organizando aqui, mas já estaremos no ar em alguns segundos. Tá, pessoal? Tá. Só mais alguns segundos e estaremos no ar, pessoal. Tá? Mais alguns segundos, pessoal, e já estaremos no ar, tá? Só estamos organizando aqui. Mais alguns segundos estaremos no ar, dando início ao Hangout. Pedimos desculpa, pessoal, mas alguns segundos estaremos dando início ao Hangout, tá, pessoal? Só um pouquinho de paciência aí, até mesmo por conta da organização aqui da documentação, tá, pessoal? Por favor. Tá? Bem, boa noite, pessoal que está participando do Hangout.
Eu gostaria de pedir desculpa pela demora, uns 15 minutos, mas é por conta até mesmo que estávamos arrumando os documentos, né? E dizer o seguinte, pessoal, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Mário Henrique de Oliveira, Mário de Penhar. Sou músico desde 1968, tá? Trabalhei aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro, em vários grupos musicais, canto com alguns artistas e casas noturnas e assim por diante, clubes, né? Mas o mais importante é o seguinte, pessoal, que para quem me conhece, a minha trajetória dentro da música, eu venho há muitos anos, sempre trabalhando em cima do sindicato, ordem dos músicos e assim por diante, e sempre fui uma pessoa que procurei, da melhor maneira possível, dentro das condições possíveis e imagináveis, fazer com que as coisas acontecessem de uma forma bem justa, né? Desde 1972, que a gente começou com as primeiras manifestações, com os primeiros manifestos com relação à posse e ao doutor Wilson Sandri, né? Que nós já vínhamos perseguindo algumas situações bem esdrúxulas, né? Bem ruins, em relação à ordem dos músicos e seu sindicato. Mesmo porque eles exerciam 4 funções na época, que seria, ele era presidente do Conselho Federal da Ordem dos Músicos, presidente do Conselho Regional de São Paulo, vogal do trabalho, presidente do sindicato, presidente da federação, quer dizer, 5, e mais outras cositas mais. E muito tempo, porque nós... E o mais interessante é o seguinte, pessoal, que daquela época, da década de 80, começamos a juntar muitos documentos para que realmente pudéssemos comprovar as irregularidades que existiam entre a ordem dos músicos, sindicatos, assim por diante. Inclusive, eu até achei por bem fazermos o seguinte, nós vamos dividir esse hangout, o MB sindicato, na verdade, só arrumadinho aqui, em duas partes, tá, pessoal? No caso, primeira parte sindicato e depois o MB, tá? Seria na próxima semana, ou talvez final de semana agora, nós fazemos o hangout da OMB, porque eu estou dependendo de alguns documentos, inclusive, ainda. Mas vamos ao sindicato. Em 2006, por conta até mesmo da condição que o Sindimúsico em São Paulo não dava aos músicos profissionais práticos, porque mesmo com a ordem, por exemplo, a legislação não permite que o músico prático vote, porque a lei, mesmo porque a 3857 foi criada especificamente, né, ela foi criada especificamente para o músico com formação acadêmica, e não para o músico prático, foi o contrário, foi para proteger, na época, justamente, né, o músico acadêmico e o músico prático. Enfim, só que o Dr. Wilson Sandri, em 72, visualizando esse nicho grande que seria do músico prático, ele fez o quê? Ele fez uma resolução da Ordem dos Músicos, baixou a resolução 496, de 72, instituindo a carteira de músico prático, a categoria de músico prático, que era um grande faturamento para ele na época, né? Nós tínhamos, se hoje a gente tem 80% ou 90%, 70% de músico sem formação acadêmica, de músico prático ou técnico, imagina na década de 70, começo da década de 70. Então, enfim, nós em 2006 fundamos o Sindimusp municipal, sindicato municipal, aqui em São Paulo, do qual acabamos, inclusive, hoje ainda existe, o Ricardinho, inclusive, está com ele, mas, na verdade, sem movimentação. E, na época, fizemos algumas intervenções com relação, porque nunca tivemos verba, nunca tivemos faturamento, mas fizemos muitas intervenções. E, em 2010, achamos por bem criarmos o Simpratec Brasil e o Simpratec SP. Tá? Simpratec SP, inclusive, na época, presidido pelo Roberto Lopes Ferigato, falecido, né? E eu fiquei presidindo o Simpratec Brasil, que em 2012, em 2011, fizemos, inclusive, uma grande mesa de debate no Ministério do Trabalho, aqui em São Paulo,
com a participação de vários sindicatos, inclusive de vários segmentos, inclusive o próprio SATEB participando, por conta de que o músico tem muito a ver, o SATEB, a lei, as duas portarias, a 446 e a 447, elas justamente dizem respeito ao músico e ao artista e técnico em espetáculos, né? E a portaria 446, a 04. Então, o que acontece, pessoal? Depois disso aí, em 2012, o sindicato estava, na verdade, fazendo esses trabalhos, essas intervenções e tal, mesmo porque sem faturamento não tinha como fazer muita coisa. O senhor Roberto Bueno, da Ordem dos Músicos, um dia ligou para mim, dizendo, olha, tem uma pessoa aqui que realmente pode ser uma pessoa muito importante no seu trabalho, junto com você e tudo mais e tal. Eu digo, tudo bem. Nesse sentido, foi quando ele me apresentou o senhor Gerson Tages, né, alemão. Enfim, ele tinha um escritório na Capitão Salomão, no qual ele trabalhava com uma gravadora, né, e ele disponibilizou aquele escritório para que a gente pudesse montar o sindicato, o Simpratec SP. E assim foi feito. Em junho de 2012. Fizemos uma assembleia em outubro, do qual ele acabou também como diretor do sindicato, porque nós tivemos duas pessoas que, na verdade, duas renúncias do sindicato, e ele acabou como diretor do sindicato. Enfim, e nesse meio tempo, eu também estava na UGT, fazendo parte do secretariado da UGT, no caso da área musical, né? Junto com a Lígia, inclusive, de Paula, do SATEB, tá? Inclusive foi em 2011 que a gente começou lá, e fizemos realmente uma grande revolução com o Simpratec, no caso, inclusive foi o grande evento que nós fizemos no Vale do Engabaú, na época, foi o único evento, por sinal, feito no Vale do Engabaú, com realmente o sindicato, promovido por um sindicato, foi uma festa grandiosa, inclusive com apoio da prefeitura, das prefeituras e assim por diante. Tá? Bem, pessoal, até então, estaria tudo certo se, em 2013, nós tínhamos, em 2007, quando foi tirado o doutor Wilson Santos da presidência da Ordem dos Músicos do Conselho Federal, o Viana, que assumiu, o professor Viana do Rio de Janeiro, que assumiu o conselho em Brasília, nos prometeu que fomos os únicos participantes da posse dele, inclusive em Brasília, eu e o Carlos Mendes, do Sindicato dos Compositores, isso em 2007, julho de 2007. E em 2008, foi feito um documento com o Conselho de Ética da Ordem para que o doutor Wilson Santos se afastasse. E assim foi feito em outubro, começo de outubro de 2008, que resultou na posse do senhor Roberto Bueno. Né? Mas, entendam bem, com toda essa situação, em 2013, nesse inteirinho de 2008 a 2009, o Carlos Mendes, presidente do Sindicato dos Compositores, que nós demoramos 15 anos para juntarmos documento que comprovasse as irregularidades do SAMU e assim por diante, o Carlos Mendes passou ao Roberto Bueno. E ele, por sua vez, em 2013, passou toda essa documentação para o Gerson Tages, que na época vamos tirar o Wilson Sandro do sindicato. Eu digo, o Gerson, só tem um pequeno problema. O quê? O estatuto do Wilson Sandro não permite que o músico prático, entenda bem, assuma nenhum cargo de diretoria, nem vote, nem seja votado. Esse é o que diz o artigo 4º do estatuto anterior do Wilson, que o Wilson Sandro registrou em 2008. A segunda a alteração que tinha feito. Enfim, o que aconteceu? Só que ele com mais um pessoal, acharam por bem que não tinha que acontecer isso. E foram para dentro do sindicato e conseguiram tomar o sindicato, mas com um pequeno problema. Estaria tudo certo se eles entraram no sindicato, eles tomaram posse, eles entraram no sindicato com uma comissão interventora, de intervenção,
Gerson Tages, Bill, né? E o Esquiva, Fernando Esquiva. Mas, isso foi em junho. Só que foi uma coisa estranha, porque quando nós fomos ao cartório, nós pedimos ao cartório para que nos fosse dado uma declaração, no qual, dos últimos registros, dos últimos 3 anos do Sindmusp, e ocorreu uma coisa estranha, uma coisa engraçada. Por quê? Existe um registro, na verdade, no cartório de 2012, da eleição do Sandri, da última eleição dele, e depois só em outubro de 2013. Agora, peraí. Se eles entraram com uma comissão interventora em junho, de junho, julho e agosto, que foi a eleição no dia 19 de agosto, quem presidiu? Quem administrou o sindicato? Porque não existe registro nenhum de renúncia. Por exemplo, um documento registrado que houve uma renúncia para a qual fosse chamada uma assembleia. Não, foi tudo feito meio que estranho. De junho a agosto, foi tudo estranho. Só que, curiosamente, em abril, maio, tem um documento aqui, o Wilson Sandro recebeu 2.755.000 de uma ação que se tramitava na justiça, por conta até mesmo do Sindmusp, que era uma discussão entre Sindmusp e Sindiciesp, do Carlos Mendes, que foi feito um acordo e foi liberado esses 2.755.000. Agora, pergunto eu, quando ele assumiu, não foi pedido prestação de contas, não foi feita uma denúncia no Ministério Público para a prestação de contas, ao contrário. Pelo visto, houve um grande acordão entre as partes, porque metade da diretoria que estava com o Sandri continuou com o senhor Gerson Tages, tá certo? Mas o curioso era o seguinte, é que todo mundo sabia que as pessoas que estavam envolvidas conosco, tinha algumas pessoas que estão, inclusive, na diretoria dele, frequentavam o Simpratec também. E eram músicos práticos. Eu disse, mas espera aí, de repente todo mundo virou, se formou, fez curso, todo mundo se formou da noite para o dia. Aí foi quando, curiosamente também, em junho de 2014, houve uma desavença entre Roberto Bueno e o senhor Gerson Tages. Porque o senhor Gerson Tages estava pleiteando Brasília, a presidência da Ordem dos Músicos de Brasília. Tá certo? Aí houve a desavença. Começaram a brigar entre si, e o Roberto Bueno, por sua vez, eu aproveitei e falei, Roberto, vem cá, me faz uma gentileza, protocolei um documento e digo, me dá uma relação desses músicos aqui, qual a categoria que eles pertencem, a que eles pertencem. Aí veio a grande surpresa. Curiosamente, 11 dos músicos que fazem parte da diretoria do Sindmusp eram músicos práticos. Eu digo, mas como? Eram músicos práticos. Quer dizer, aí eu prestei atenção, aí eu consegui a ata de eleição da diretoria. Curiosamente, eu vejo a assinatura que até foi uma coisa assim, muito engraçada, porque eu imaginava tudo menos aquilo, porque na comissão interventora, quem assinou, na verdade, como advogado, o senhor Sérgio Martins Machado. Sabe quem é o senhor Sérgio Martins Machado? É o mesmo advogado do Bares, Hotéis, Restaurantes e Similares, que faz o acordo coletivo com a categoria de músicos, com o Sindmusp. Eu digo, mas peraí. E, curiosamente, foi o primeiro acordo coletivo assinado por eles. Não é? Só que esse documento, nós pegamos esses documentos, e protocolamos no Ministério do Trabalho, não é? Questionando. Ora, de repente, os pedreiros se juntam
e vão tomar o sindicato dos engenheiros. Ué, os enfermeiros se juntam e vão tomar o sindicato dos médicos. Não é assim? Mas parece que é, porque na condição que foi criado, que se deixou, o senhor superintendente do Ministério do Trabalho em São Paulo, Luiz Antônio Medeiros, que é uma brincadeira, uma piada, né? Ele, inclusive, deu uma carta em 2 dias para o senhor Gerson Tages, dizendo que o Sindipratec não existia, que o Sindipratec era... Bom, enfim, isso é uma outra história que lá na frente, mesmo porque eu vou deixar bem claro, a denúncia que está sendo feita é em nome de Mário Henrique de Oliveira, cidadão brasileiro. Tá certo? Nada a ver com o sindicato ou coisa parecida. Toda e qualquer responsabilidade que for dito aqui, eu respondo por ela. Tá certo? Então, vejamos. Depois deste problema, nós protocolamos um documento do Ministério do Trabalho. E foi endereçado ao ministro do Trabalho, que, por sua vez, enviou para o setor de registro sindical do Ministério do Trabalho. Aí, depois de algum tempo, eu recebo um documento do Ministério do Trabalho, assinado pelo senhor Luciano, que foi muito engraçado, dizendo que nós pedindo para ele que ele se pronunciasse a respeito, não é? E ele respondeu da seguinte maneira para nós, que o Ministério do Trabalho, para que fosse feita uma fiscalização, e veja bem, e a suspensão da carta sindical, do sindicato, enquanto não fosse regularizada a documentação, tá certo? O que nós tivemos em resposta? O senhor Luciano, que por sua vez nem poderia ter feito esse documento, muito menos assinado, enviou um documento para mim, dizendo que o Ministério do Trabalho não tinha prerrogativas para fiscalizar os sindicatos por conta da Constituição de 88. Só que ele esqueceu de um detalhe. Nós estávamos pedindo a fiscalização, mas sim, entenda bem, para que ele olhasse, para que ele verificasse a documentação, a legalidade da documentação que foi registrada no Ministério do Trabalho. Existe uma grande diferença. Mas como o Ministério do Trabalho, todo mundo acha que todos os sindicalistas é imbecil, esta é a realidade, acharam que eu engoli essa também. Tá certo? Foi quando eu liguei para o secretário, Manuel Messias, e disse para ele, secretário, o problema está acontecendo isto aqui em São Paulo, e eu gostaria que o senhor tomasse uma providência. Vou tomar essa providência. Isso daí foi em julho de 2014. Tá certo? Muito bem. Aí eu pedi para falar com o jurídico do Ministério do Trabalho, porque disseram que esse documento tinha que passar por lá para ser analisado. Muito bem. Falei com a pessoa responsável na época, que nem se encontra mais lá por acaso, e ela disse para mim, não, por aqui não passou esse documento. E se alguém fez algum documento em resposta a este documento, foi fraudado esse documento. Porque quem deveria ter enviado esse documento seríamos nós. E não eles, do registro sindical. Já começou assim a confusão. Tá certo? Aí o secretário Manuel Messias pegou os documentos, colocou em cima da mesa dele, demorou por bem uns 3 meses para sair da mesa dele, ou mais, e mandou de volta para o registro sindical. E continua na mesma situação. Aí denunciamos ao Ministério Público. Tivemos uma grata surpresa do Ministério Público, dizendo, nós não nos interessamos por fazer esse tipo de fiscalização. Vocês têm mecanismo próprio na legislação do Código Civil para vocês buscarem. Olha, então já começou isso. Aí denunciamos a Brasília, Corregedoria. Disseram, nos mande esses documentos. É o que estamos fazendo. Então entendam bem, pessoal. Nós estamos numa situação hoje, mais ou menos assim. Todo mundo acha que é fácil, que é muito fácil fazer as coisas. Documento
Entenda bem, se existe um estatuto que cria as finalidades para uma associação ou um sindicato, coisa que o valha, ele é, na verdade, como é que eu poderia dizer, o mote que legisla, no caso, a associação, o funcionamento da associação e do sindicato. E não pode ser quebrado por aqui. Como se fosse uma associação de prédio, por exemplo, tá certo? De moradores de prédio. Então, existe um sindicato que estabelece regras para que seja feito as eleições e coisas que o valha. Então, entendam bem, pessoal, os documentos que existem estão todos irregulares. Todos irregulares. Inclusive com a documentação que a Ordem dos Músicos forneceu. Tá certo? Eu não estou falando porque eu acho ou porque me disseram. Estou falando porque eu tenho os documentos em mãos. Inclusive, estamos criando um blog especialmente para colocar todos esses documentos à disposição de quem quiser. Tá certo, pessoal? E quem quiser fazer contato comigo, deixo aqui o e-mail. mario.33.henrique@gmail.com mario.33.henrique@gmail.com. Então, vamos seguindo. Pessoal, depois disso, entenda bem, foi feita a assembleia de mudança de estatuto, tá certo? Mas o mais engraçado é que todas as assembleias são feitas na federação, da qual o senhor Gerson Tages é funcionário há 15 anos. E todo mundo sabe disso, que ele era a segurança dela, sempre foi segurança lá, tá certo? E depois se envolveu em alguns sindicatos, como os motoboys, assim por diante. Enfim, só que nós queremos saber o seguinte, pessoal, o que nós queremos saber, que nós estamos buscando a resposta, e que o Ministério do Trabalho não nos deu até hoje, até agora, se de repente qualquer um pode entrar dentro de uma entidade como um sindicato, simplesmente levar Polícia Federal, assim foi o que disseram, Polícia Federal, mas não sei quem, Netinho de Paula, e mais alguns outros, que foram lá dar pressão no Wilson Sandro, para que ele saísse, tá certo? Então nós queremos saber o seguinte, desse intervalo, junho a agosto, o que aconteceu? Quem administrou o Wilson Sandro? Essa junta governativa administrou por procuração do Wilson Sandro? Cadê a carta renúncia dele? Do afastamento dele? Isso é importante que se diga. Isso é muito importante que se fale. Agora, mediante a isso, entendam bem, pessoal, nós temos uma situação mais grave ainda, que esta eu vou deixar para o próximo Hangout, ou final, provavelmente na próxima terça-feira. Tá certo, pessoal? Na próxima terça-feira faremos o Hangout Ordem dos Músicos, porque aí vocês vão ver aonde que vai desaguar tudo isso, todo esse mecanismo, toda essa situação. Tá certo? Então, entendamos o seguinte, nós estamos aqui fazendo essa denúncia, que vai ser colocado todos os documentos no ar, tá certo? E vou mais longe ainda, vou mais longe ainda. Todos os documentos também, e todas as denúncias feitas à Ordem dos Músicos, vão ter documentos, todos eles com documentos. Tudo isso que eu disse aos senhores aqui, com essas fraudes, com essa fraude feita nessa eleição, tá certo? Na qual o cartório, inclusive, será futuramente responsabilizado por esses registros irregulares que foram feitos. Entendam bem. Independente de qualquer coisa, ainda temos o seguinte, esta fraude feita em relação a esta eleição, a esta posse, tá certo? Que nós queremos saber aonde está, de onde vai para onde essa documentação. E ele continua se mantendo. Agora, pergunto eu o seguinte, ele moveu uma ação de desobrigação da carteira da Ordem dos Músicos, de tirar, para que o cidadão não precisasse de tirar a carteira da Ordem dos Músicos. Tá certo? Desobrigando todo músico do Estado de São Paulo a não precisar mais de tirar a carteira da Ordem dos Músicos, a se inscrever na Ordem dos Músicos do Brasil. Curiosamente, esta ação era do Simpratec. O Simpratec tinha feito há 2 anos atrás, pelo Simpratec Brasil. Tá? Nós depois desistimos dela, porque achamos por bem
que não seria viável essa ação, porque não teria cabimento. Depois fizemos novamente em 2013, no qual o senhor Gerson Tajos pediu para que fosse retirada essa ação, que é só ir na Justiça Federal e os senhores veem, para que fosse retirada, porque senão ia prejudicar muito ele, na posse dele, na condução que ele estava fazendo em relação ao sindicato, que é a Ordem dos Músicos. Tá certo? Então, pessoal, no decorrer desse tempo todo, vocês vão ver muito mais coisas, muito mais documentos. Agora, quero deixar bem claro aqui o seguinte: esses documentos vão estar disponíveis para quem quiser, tá certo? E tem mais coisas, tá certo? Nós vamos buscar ao Ministério do Trabalho, vamos responsabilizar o senhor superintendente do trabalho de São Paulo pelas mazelas que estão sendo feitas com o sindicato, com o Sindmusp, e ele sabe disso, porque ele está ajudando a fraudar essa documentação. Ele está sendo conivente, está ajudando, tá certo? Então, é muito interessante que se diga, nós vamos, isso é só o início do que vai começar a ser feito daqui para frente, pessoal, tá certo? Então, eu quero deixar claro o seguinte, vamos fazer o seguinte, toda essa documentação, para quem quiser, estará disponível na próxima semana já, num blog próprio, tá certo? E na terça-feira próxima que vem, para continuarmos as denúncias, entrará a Ordem dos Músicos. Aí os senhores vão entender aonde entra a Ordem dos Músicos, que por acaso derrubou esta liminar que dava condições de que o músico não precisaria mais se inscrever na Ordem dos Músicos do Brasil. Ela foi cassada, essa liminar. Quer dizer, agora vamos procurar saber, porque tudo indica que essa liminar não foi cassada, não foi derrubada, mas sim foi perdido prazo de propósito para que ela não andasse. Tá certo? Porque não teria cabimento o senhor Gerson Tajos, agora interventor no Rio de Janeiro da Ordem dos Músicos do Brasil, certo? Ser protagonista também da desobrigatoriedade da carteira da Ordem dos Músicos no Estado de São Paulo. Seria trágico se não fosse cômico. Tá certo, pessoal? Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado, boa noite. Até terça-feira próxima que vem. Boa noite, fiquem com Deus.